Aguarda a professora Daísa. Bom dia a todo mundo novamente. Aguarda a professora. Bom dia, professor. Bom dia, Josine. Bom dia, Gabrielzinho. Tirou 8. Lucas tirou 2. Giovana tirou 8. Giovana tirou 8. Esté tirou 10. Ai, tá chegando a professora. Chegando aí, a professora Daísa. Eu vou espelhar as fotos. Ai, ai, ai. Daiane tirou 9. Bom dia. Oxe, mas ninguém. Maísa tirou 3. Pronto, a Daísa. Marconi, antes de você colocar a foto aí, só para chamar a atenção, Certo. as ondas elas são específicas, tá certo? Então, assim, tem coisas que a gente são características específicas dela. O que acontece? Um ponto mais alto da onda é chamado de crista. Alguém aqui surfa? Todo mundo está escutando, tá tudo perfeito. Uhum. Eu digo assim, alguém aqui surfa? Surfa? Ah, tá. É Gustavo. Gustavo é surfista. Então, Luísa, cadê Luísa? Eu acho que Luísa é surfista. Quem é surfista, professor? É Gustavo. Gustavo é surfista. Me dê essa história aí, por favor. Então, assim, ó, o topo da onda, certo? Lá em cima é chamado de crista da onda, certo? Por isso que os surfistas dizem que estavam na crista da onda. E o topo aqui, e a depressão embaixo é chamada de vale, tá? Então, uma característica importante de uma onda é o seguinte: a distância entre duas cristas ou entre dois vales é chamada de comprimento da onda. Não sei se o azul é bom, porque lá com as outras aulas o azul fica bem clarinho. E o comprimento da onda a gente tira pela letra lambda, certo? É a letra grega e ela representa o comprimento da onda. Parece um Y aí, só que está ao contrário, tá? Está tudo aí no livro, então só estou classificando. A distância entre o início da onda e o final, a gente pode tirar ela assim, ou entre duas cristas, ou entre dois lados. Esse é o comprimento da onda, tá? E outra característica importante da onda é essa distância aqui do ponto médio à crista ou ao vale. Essa distância aqui é a amplitude da onda. Tá? Vou falar mais sobre isso também, no decorrer do livro. Cadê o meu ajudante? Gabriela, você continua a leitura aí na página 178. Daqui a pouco eu coloco alguém para não cansar, Gabriela. Tá faltando Luísa, tá faltando. Deixa eu ligar aqui para eles. Só um minutinho. A leitura? Lê aí, Gabriel. A figura 9.4 mostra uma corda pela qual passa uma onda em determinado instante. Observe que nesse instante há regiões mais altas, chamadas cristas, e regiões mais baixas, chamadas vales.
A distância entre uma crista ou um vale em relação a uma posição de equilíbrio é chamada amplitude da onda. Ela corresponde ao deslocamento máximo de um ponto em relação à sua posição de equilíbrio. A distância percorrida por uma onda desde que ela começa a se repetir até que ela complete uma oscilação pode ser obtida a partir da distância entre duas cristas ou entre dois vales. Essa distância é chamada comprimento de onda, que é representada pela grega lambda, minúscula, que é esse Y que está para baixo. Exatamente. É o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, certo? Tem uma parte aí que ele coloca que às vezes confunde um pouco a leitura. Que essa parte que ele diz assim, ó, a distância entre uma crista ou um vale até o ponto médio da onda, quer dizer, essa distância aqui, do ponto médio da onda até o topo, ou do ponto médio até a parte mais baixa, até a depressão, essa distância é a amplitude, tá? E não a distância de um ponto acima e confunde um pouco a leitura, tá bom? O desenho aí está bem claro sobre o que é o comprimento da onda, de uma crista a outra, de um vale ao outro, tá? O que é a amplitude, que é essa distância aí entre a linha que ele faz o contorno para cima ou para baixo, né? Essa distância aí média que ele chama. Vocês já viram um pouquinho de gráfico na matemática, né? Eu acho. Questão de plano cartesiano. Pensa aí que a gente está falando aí do eixo X. Em cima do eixo X eu desenho uma onda, onde ela é igual, ela tem uma simetria, que é a mesma distância que a crista tem do ponto médio para cima, tem que ser a distância do ponto médio para o vale, que é justamente essa amplitude. Tá certo? Eu vou descansar um pouquinho, Gabriel, e vou continuar a leitura aí, certo? O tempo gasto para realizar uma oscilação completa. Olha a palavra que eu estou usando. O tempo gasto para realizar uma oscilação completa. Ou seja, para um ponto da corda subir até a crista e descer até um vale e voltar para o meio para fazer a onda completa. O que é uma onda completa? Eu começo aqui, faço a crista, desço, vou para o vale, paro. Eu tenho até aqui eu tenho uma onda completa. Quando eu começar a fazer a crista de novo, eu já vou ter uma repetição da minha onda. Tá certo? Então, o que acontece? O tempo gasto para mim fazer uma onda completa é o período da minha onda. Ele é representado pela letra T maiúsculo e a unidade do período é o segundo. Tá? Então, o período é o tempo de uma onda, da composição de uma onda. E, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, 1 milissegundo, não sei. Vai depender da onda que a gente está trabalhando. Então, a gente já tem duas informações aí. O que é o comprimento da onda, que é o tamanho, e o período, o tempo gasto para que essa onda se forme. Tá certo? Eu não folhei o livro de vocês especificamente, mas eu acho que a parte da física começou realmente aqui. E eu não sei se vocês têm noção de velocidade, a não ser a noção que é dada na parte, quando vocês fazem o 7º ano lá da matemática, que se fala um pouquinho de médias, né? Então, a velocidade média, a questão do movimento, na física, a velocidade média lá, você diz, nossa, o carro está a 50 km por hora, eu fiz uma caminhada de 3 metros por segundo. Então, quando você faz essa velocidade, é o quê? É a distância que você percorreu e em quanto tempo você percorreu. Então, a gente consegue calcular também aqui a velocidade da onda, com o comprimento dela dividido pelo período em que é necessário para que a onda aconteça. Tá? Só que aqui, para a velocidade, eu preciso de duas grandezas, e aqui eu ainda vou esclarecer mais uma grandeza, que eu também posso usar, certo? Que é a frequência. Eu pergunto a vocês, qual é a frequência com que vocês estudam? Qual é a frequência com que vocês, sei lá, assistem uma série? Qual é a frequência com que vocês, sei lá, quem pratica algum tipo de esporte? O que eu estou perguntando a vocês, né? Tanto assistir série quanto eu praticar esporte. Eu acho que pode ser considerado todo dia, porque eu brinco de vôlei todo dia com minha irmã. Tá bem baixinho, quase não escutei. E de aula 57 dias. Professora, Oi.
Minha frequência de esporte é quase 1h30. Uhum. Não, mas o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: quando eu pergunto a frequência com que vocês fazem isso, eu não estou perguntando só o tempo com que vocês fazem isso. Por exemplo, eu posso dizer a vocês: eu assisto série, a minha frequência é diária. Todos os dias eu assisto, pelo menos um capítulo. Tá entendendo? Então, assim, não é só quanto Caso, tempo a eu nossa gasto frequência de assistindo, aula seria. é a questão da incidência. Quantas vezes acontece? Tá Professor, então, entendendo? no caso, a nossa frequência diária de aula seria 5 a cada 7 dias, né? Sim. Então, assim, eu quero que vocês diferenciem que frequência não é tempo, tá? Tipo assim, quando o professor diz assim, vou fazer a frequência de vocês. É a presença de vocês ali diariamente, tá? Então, quando eu pergunto qual é a frequência com que a onda acontece, é quantas vezes essa repetição vai acontecer em um intervalo de tempo, tá? Fica mais ou menos isso aí. Então, a frequência de uma onda é o número de oscilações completas em cada ponto, realizado por unidade de tempo. E a unidade de frequência é o Hertz, Hz, tá? A gente ainda consegue ver algumas frequências aí, isso aí eu posso até aprofundar um pouco o conteúdo, aí vocês me dizem para ir devagar, porque eu estou acostumada a dar aula do ensino médio, certo? Então, se eu falar alguma coisa que vocês não têm conhecimento, vocês me avisam. Mas eu não sei se vocês. Alguns carros mais antigos, eles trazem no painel do carro o RPM, que são rotações por minuto, não deixa de ser uma frequência, tá certo? Agora, a unidade que nós vamos usar aqui na onda é o Hertz. O que é esse Hertz? É 1/segundo. Então, se eu digo que o tempo de uma onda é de 4 segundos, a frequência vai ser 1/4. Se eu digo que o tempo para acontecer uma onda é de 10 segundos, a frequência vai ser 1/10, tá? Então, a frequência está diretamente relacionada ao tempo, mas a frequência tem a ver com quantas oscilações acontecem dentro daquele tempo. Não é tempo. Só para deixar claro isso, tá certo? É comum usar múltiplos do Hertz. É uma coisa que antigamente a gente tinha dificuldade muito grande para explicar para vocês, e hoje, graças à tecnologia, essa dificuldade já não existe tanto. Eu acho que todo mundo sabe aí, quando tá muito na moda aí vocês estarem tirando foto aí, quando vocês fazem 1K de seguidores no Instagram, né? Vocês já ouviram essas expressões, não é? O que é esse K, gente, para vocês? Representa que, por exemplo, 1K seria 1000. Ou Exatamente. seja, representasse a unidade de milhar. De Exatamente. milhar. De Quando a milhar gente ou de milhar, milhão? Milhão. Isso. Quando a gente utiliza a matemática para estudar a parte das unidades de medida, a gente tem, por exemplo, o metro, aí tem o quilômetro, né? É quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Vocês lembram disso, né? E o que acontece? O metro é a unidade fundamental. E aí eu boto lá nas subdivisões dela, né? As unidades maiores, o K, quilômetro, km, é o metro vezes 1000. E o K é um prefixo que a gente utiliza em qualquer unidade de grandeza física, e esse prefixo ele equivale a multiplicar por 1000, tá? Então, quando eu digo assim, eu tenho 2Ks no meu Instagram de seguidores, eu estou dizendo que eu tenho 2000 seguidores, tá? Quando eu digo assim que eu tenho 2K de gramas, eu estou dizendo que eu tenho 2 quilos, né? Eu tenho 2000 gramas. Quando eu digo aqui no caso do Hertz, quando eu coloco kHz, kilohertz, eu tenho 1000 Hz. Aí tem outros prefixos interessantes. O K é quilo, é 1000. O M maiúsculo é mega, 100 mil. Não, desculpa, 1 milhão, tá? Eu estou acostumado com notação científica. O M maiúsculo para mim são 6 zeros. 10 elevado a sexta potência. O giga, 10 elevado a 9. Então, 1 bilhão de Hz. Tá? Então, megahertz, gigahertz, vocês escutaram já isso em algum momento da vida de vocês? Já. Aonde? Não lembro. Eu acho que Como? coisa relacionada à internet.
Internet, sim, sim. O giga, a Aham. gente vê muita questão de memória, né? Ah, meu computador tem tanto giga. Vocês já ouviram falar, né? A memória do celular de 64 megabytes é justamente, gente, esses prefixos, eles não estão aí por acaso. Eles são utilizados muito. Hoje em dia, a gente quer a memória de um T. Fica o T, 1 terabyte, né? E esse megahertz e o gigahertz, a gente utiliza muito em ondas de rádio, né? É porque a gente diz assim, sintoniza aí na 98,3, mas é 98,3 megahertz, certo? Então são as ondas sonoras, as ondas de rádio. Note que há uma relação bem simples entre o período e a frequência. Vamos supor que uma pessoa está segurando uma corda. Uma pessoa que está segurando uma corda sacuda o braço de modo a produzir 4 pulsos, ou 4 oscilações completas por segundo. A frequência da onda, então, é de 4 Hz, certo? Mas, se os 4 pulsos foram produzidos por segundo, então o período do pulso é de 1/4, certo? Então, se eu provoco, em 1 segundo, se eu provoco 4 oscilações, eu digo a vocês que o período é de uma oscilação, eu vou pegar essas 4 oscilações, dividir o segundo por 4. Vocês estão entendendo isso? Não. Deixar bem Sim, claro isso. O que é período, o que é frequência? Período é o tempo de uma oscilação. E a frequência é quantas oscilações ocorrem dentro de um período de tempo. Eu estou levando em consideração aqui que em 1 segundo ocorrem 4 oscilações da minha onda. As 4 Professora, oscilações em 1 segundo. Então, a minha frequência de oscilação é 4 Hz. Beleza? O que acontece? Dentro de 1 segundo, oscilou 4 vezes. Então, eu quero saber qual o tempo de uma oscilação. É essas 4, né? Eu vou pegar 1 segundo e vou dividir pelas 4 oscilações. Aí eu vou saber que deu 0,25 segundos. Se eu pegar 0,25, 0,25, 0,25 com 0,25, eu vou ter 1 segundo, que foram as 4 oscilações. Vocês entenderam isso aí? professora, Oi. então ó, é, é, período é quando ocorre uma oscilação, não é? Isso. O tempo. Então, e a frequência é quantas vezes ocorre essa oscilação? Isso. Ah, certo, entendi. Certo? chamado tempo. E assim, a relação entre elas é o seguinte: a frequência, a gente vai representar por uma letra F aqui, como se fosse um itálicozinho, é 1 sobre esse período. E o período é 1 sobre essa frequência. Tá? Uma coisa é 1 sobre o outro. Vou dar continuidade. Tem uma questão específica sobre isso. Aí qualquer coisa eu tiro a dúvida de vocês na questão. Cada tipo de onda tem uma velocidade de propagação diferente. As ondas sonoras, por exemplo, que nos permitem ouvir, se propagam no ar. Esse aí tem a questão, a temperatura do ar também influencia, tá? Mas em média aí a 15 graus Celsius, com a velocidade média, não é precisa, tem alguns quebradinhos para mais ou para menos, certo? Mas eles sempre arredondam, de 340 metros por segundo. A cada 1 segundo, a onda percorreu 340 metros. Já a luz, que nos permite ver os objetos, e as ondas de radiações eletromagnéticas, que vamos estudar neste capítulo, tem velocidade maior, de cerca de 300 mil quilômetros por hora. Essa é a velocidade da luz. Para vocês terem noção, a quantos quilômetros de distância do Sol está na Terra, né? Milhões. E o que acontece? A luz do Sol, ela demora em torno de 8 minutos e 25 segundos para chegar até a gente. Ela viaja esses milhões de quilômetros em 8 minutos e 25 segundos. Para vocês terem noção da velocidade da luz. Certo? Como a velocidade V é a relação entre o espaço que determinado objeto, pessoa, móvel percorreu, pelo tempo que ele gastou para percorrer, certo? Então, a Professora, velocidade aqui, no caso, se a gente levar em consideração
o período, eu vou dividir o comprimento da onda pelo período que ele demorou para que essa onda acontecesse. Essa é a primeira relação. V é igual lambda dividido pelo T. E a segunda relação é se eu levar em consideração a frequência. Então, a minha velocidade vai ser o comprimento da onda vezes a frequência de oscilação que ela acontece. Eu tenho essas duas formas de entender a velocidade com que a onda está se propagando, tá? Vou só ligar aqui a televisão para minha criança, que já está gritando. Ondas transversais e ondas longitudinais, certo? As ondas transversais, gente, é uma onda que acontece relacionando esse movimento vertical para cima e para baixo, certo? Essa onda da corda que fez esse movimento de oscilação, ele provoca essa onda sim. E uma onda longitudinal é uma onda que acontece na horizontal. Pensa aí que vocês têm uma mola e vocês vão apertar essa mola, comprimir a mola. Quando vocês soltarem, essa mola vai ficar indo e voltando para frente e para trás na horizontal até um determinado intervalo de tempo. Uma onda longitudinal é uma onda sonora. A minha voz, ela chega até vocês, não é fazendo... Eu sei que quando a gente desenha uma onda, qualquer tipo de onda, a gente desenha como um seno, uma senoidal. Porém, visivelmente falando, o que acontece? A minha voz, ela vai comprimindo e afastando o ar até chegar a vocês, numa frente de onda, tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos, nessa figura 9.5 aqui, onde o menino faz um movimento assim, e aí você tem essa onda transversal passando, certo? É uma onda vertical, e na outro movimento ele puxa a mola. Quando ele puxa a mola, tem uma frente de onda que vai passando, comprimindo e voltando. E aí eu tenho uma onda longitudinal, tá? Tem a ver com a questão de latitude, esse longitude aí é a questão do direito e esquerda. Essa classificação aí, vocês entenderam? Enfim, né? Qualquer coisa vocês vão perguntando aí. Eu estou com um bate-papo aqui aberto, mas aí liga o microfone para ficar mais claro. Mas quem não quiser falar, não tem problema, não. A gente vai agora para a página 180, que eu estou falando das ondas sonoras. E quando vocês estiverem no ensino médio, vou falar da acústica. É a mesma coisa, tá? Podemos perceber o som devido à propagação de um tipo de onda, a onda sonora. As ondas sonoras são ondas longitudinais, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Que elas vão como na horizontal até vocês, originadas a partir de vibrações de corpos materiais, lâminas, membranas, cordas. Isso aí provoca a onda sonora. Nós produzimos a onda sonora porque nós temos umas cordas vocais aqui dentro da nossa garganta, né, que faz com que a gente consiga se falar, tá? Então, são coisas que provocam onda sonora. Um exemplo aí tem esse instrumento de percussão, onde quando ele bate aí com como é o nome disso? Eu deveria saber. Fugiu. Quando ele bate aí no instrumento, vibra nessa membrana que está cobrindo, seja ela plástico, couro ou uma coisa sintética do tipo, e isso provoca o som, tá? Essas ondas se propagam pela vibração de átomos e moléculas no ar ou em outro meio material, certo? No vácuo, portanto, essas ondas não podem se propagar porque ela precisa de um meio material para se propagar, como eu falei para vocês. A voz não se propaga se não tiver algo faz com que isso aconteça, certo? Uma vez que é preciso existir um número suficiente de partículas para haver uma onda. Você pode fazer a seguinte experiência, essa que ele tem aí na foto 9.3. Você pegar uma régua, em cima dessa régua, você apoiar algo que você imobiliza essa régua, ele está utilizando um livro, e você fazer com que essa régua fique oscilando, balance ela
você vai ter uma vibração e um som vai produzir isso. Se você afastar esse livro de forma com que essa régua passe a ser menor ou maior fora da mesa, o som muda, tá? A mesma coisa é o som que a gente tira em copos. Dependendo da quantidade de água que você coloca, o som muda, tá bom? Eu vou ler aqui a experiência do que eu estou falando. Com cuidado, force a régua para baixo e em seguida solta. Quer dizer, você faz com que ela se movimente e ela vai vibrar várias vezes. Através dessa vibração, ela vai produzir o som, essa vibração no ar, certo? Experimente diminuir e aumentar o comprimento da régua, fica para fora da mesa, e você irá observar que o som pode ficar ou mais ou menos intenso. A questão do mais grave ou mais agudo, tá? Quanto maior a amplitude de oscilação, maior a intensidade do som. Quanto maior a amplitude de oscilação, mais agudo é o som. O som pode ainda se tornar mais agudo ou mais grave, pois quanto maior a frequência, mais agudo. Mais agudo é o som. E quanto menor a frequência, mais grave é o som. Tá? Então, assim, tem algumas questões de alto, e às vezes a gente diz assim, abaixa o volume, aumenta o volume. E o volume ele não tem a ver com o que a gente escuta mesmo. Tá? Esse conceito que eu estou falando agora, ele é mais para o ensino médio. Segundo ano, vocês vão diferenciar muito bem isso. Essa questão da intensidade sonora, timbre, certo? Mas aí a gente já traz alguns conceitos da física que a gente às vezes utiliza de formas equivocadas, né? Então, por exemplo, quando alguém pergunta para vocês quanto você pesa? Vocês já ouviram essa expressão muitas vezes, não já? Já ouviram essa expressão? O peso, gente, está relacionado à sua massa e o planeta em que você está vivendo. Porque o peso é massa vezes a gravidade, certo? E enquanto que o correto seria perguntar qual é a massa de você, tá? Não o peso. Então, assim, tem algumas coisas que a gente utiliza de forma errada, mas é tão comum que acaba se tornando certo. Essa questão também que eu falei, de volume do som, tem a ver com a intensidade sonora. E, no caso, não é a questão do volume, é a amplitude. Quanto maior a amplitude da onda, quanto mais alta for a onda, o som ele é mais forte. Quanto menor a amplitude da onda, quanto menorzinho for a onda, o som ele é mais fraco. Então, a questão do volume tem a ver com som forte com fraco. Amplitude grande e amplitude pequena. Amplitude maior e amplitude menor. Então, quando a gente diz assim, aumenta aí o volume, o aumentar, bota o som alto, não é um som com volume alto. O som alto é um som agudo. Então, a voz da criança é uma voz aguda. Geralmente a voz dos homens são vozes mais graves, são baixos. Vocês tocam algum instrumento musical? Ou chuva boa? Não. Eu comecei a aprender violão, mas foi logo no começo da pandemia, aí eu parei. Certo. Poxa, eu tô escutando normal. Tá? Eu tô normal. Mas Uhum. pode ser a internet aí de vocês, pode ser a chuva, que tá meio chuvoso. Mas Tá chovendo. quem disse que toca violão, Gabriel? Eu comecei, mas eu só cheguei a aprender o Ré A menor. escala, né? Eu não entendo muito de violão. Eu toquei um período aí na banda da escola de vocês, mas faz muito tempo isso. Eu tentei, né? A gente faz, mas faz muito, muito tempo. O que acontece? Quando você pega uma música, você tem um tom da música, né? E você pode tocar ela mais aguda ou mais grave. Isso é que é o alto e baixo, certo? Então, tipo assim, um som alto seria uma voz bem fininha, aquela coisa bem estridente, bem chata.
E um som baixo seria aquele coisa mais grave, assim. A gente vê muito isso em ópera, né? Aquela divisão sonora bem legal. Mas até em qualquer tipo de música tem a tonalidade, certo? Então essa questão de volume, a gente utiliza ela de forma errada, né? Uma coisa alta não quer dizer que o volume está muito alto. O volume alto é um som forte. O volume baixo é um som fraco. Mas é meio estranho você dizer assim, deixa o som forte, bota o som fraco, é meio esquisito, né? Aí a gente utiliza a questão de volume, mas não é 100% correto. Próxima página aí, eu dar só um finalzinho aqui da página 180, né? Que é do lado da figura da régua aí na mesa. Quando dedilhamos as cordas de um violão, ou um elástico bem esticado, ou ainda fazemos vibrar uma membrana de um instrumento de percussão, a vibração da corda, do elástico ou da membrana faz oscilar os gases do ar que estão próximos, e esses gases interagem com os gases mais vizinhos, fazendo oscilar também, e assim por diante. O que ele está querendo dizer com isso? Vai aí para a página 181, vocês têm aí Como é o nome desse instrumento? Geralmente a gente vê muito com quem toca samba, né? Não sei, não instrumento de percussão. Você vê como eu tô boa em música. Professora, Então, oi. é como se fosse um tambor, né? Não o outro, na página 181. Você tá vendo, não? Esse que a gente segura com a mão e bate assim pra outra. Tá? Eu acho que é pandeiro. Isso, pandeiro. Obrigada. Então, o que acontece, gente? Um exemplo bem claro do que a gente falou sobre essa questão da onda aí na horizontal é o seguinte, ó. Quando você provoca uma perturbação, você tem uma parte onde os gases se comprimem e é onde eles se afastam. Comprime e afasta, comprime e afasta. Lembra da mola? Então, o que acontece? Essa compressão, quando os gases se afastam, ele chama de rarefação, certo? É o que chega até o ouvido da gente. Essa onda sonora, ela chega desse jeito, comprimindo, ela anda assim, ó, comprimindo e afastando os gases até chegar. Só que isso numa velocidade gigantesca, tá? Então, surgem assim regiões em que o ar está mais comprimido, isto é, em que os gases ficam mais próximos dos outros, e regiões em que os gases ficam mais afastados dos outros. São as regiões de compressão, onde há pressão maior, e rarefação, onde a pressão é menor. Certo? A sequência de compressões e rarefações propagam-se pelo ar de forma longitudinal, como está aí na figura ao lado. Tá bom? E a mesma ideia que eu falei da compressão da mola que a gente viu na página anterior. Essa mesma compressão e rarefação acontece nos alto-falantes. Tá? Não sei se vocês já observaram que tem aí alguns sons com alto-falante, determinada intensidade de volume, ele chega até a balançar o alto-falante, justamente mostrando como é que essa onda está se propagando. Vocês já observaram isso? O que é, professora? Por exemplo, vocês já observaram um alto-falante ligado aí, propagando som, que ele vibra mesmo. Já. Então, ó, a distância que separa duas compressões ou duas rarefações corresponde ao comprimento de onda, o lambda lá, que a gente falou até anteriormente. A vibração se propaga em todas as direções, uma onda ela é tridimensional, a onda sonora, certo? Então, assim, eu estou falando aqui com vocês, mas todo mundo que está ao meu redor está me escutando. E como uma onda é longitudinal, quando você fala em determinado volume com uma pessoa que está à sua frente, ela lhe escuta melhor do que uma pessoa que estiver atrás de você. Não quer dizer que ela não escuta, ela escuta. Porém, o que acontece? A minha onda ela vai para frente, porém tridimensionalmente, tá certo? A pessoa que está atrás escuta, porém, se você falar numa intensidade sonora baixa, num volume fraco, aí o que acontece? Talvez ela não escute com tanta clareza do que quem está à sua frente, porque a onda ela tende a andar para frente. A velocidade do som depende do meio onde se desloca. Quanto mais elástico e menos denso
for o meio, maior a velocidade será o som. Por isso, a velocidade nos sólidos é maior nos sólidos do que nos líquidos e maior nos gases, certo? E do ar. Um exemplo que eu falei do trem, eu até errei a velocidade, que eu disse que era para mais de 1.000, mas é em torno de 5.130 metros por segundo a velocidade do som no ferro, tá? Na água, 1.450 metros por segundo e no ar 340, como a gente já tinha visto anteriormente. Agora eu vou falar um pouquinho de eco. Vocês já estiveram em um lugar amplo, onde vocês falaram, pouco tempo depois vocês escutaram de volta o que vocês estavam falando, talvez não tão nítido, né? Mas quando a gente grita, melhor, porque o grito é um som único. Vocês já tiveram essa experiência? Sim? Minha gente, a professora está perguntando. Professora, Oi. você pode repetir que travou? Certo, sem problema. Eu estou dizendo assim, vocês já tiveram a experiência do eco? O que é o eco para vocês? Já. Sim, professora. Ah, Com certeza. fale, Yasmin. Você que me falou até agora. Mas já também, né? Então, o que acontece? O que é o Marcos chegou, milagre, acordou cedo, foi, Marcos? Eu morri de ligar para você, você nem atendeu, não foi? Oi, rapaz, agora não, faz tempo também. Certo, eu vi quando você entrou, viu? Você já teve Gustavo, tu já teve a experiência do eco, não? Gustavo? Do eco? Sim, você gritar numa caverna, num lugar assim que Ah, tem uma. professor, teve uma. Olha, deixa eu lhe contar a história. Foi assim. Uma vez eu fui pra casa, eu fui pra casa pra minha prima. Primeira vez que eu fui pra lá. Aí o poço de água de lá, né? Porque lá não tem energia ainda não. Aí a gente usa água de poço, essas coisas assim. É bem, tudo bem natural lá. Aí o poço de água lá não tinha tampa ainda. Eles usavam um negócio pra tampar, mas não era tampa de cimento ainda não. Aí você podia entrar, porque não tava todo cheio até a borda não. Aí você conseguia entrar lá. Aí eu e meu primo era novinho, a gente ficava entrando lá, sabe? Entrava, ficava lá brincando. Aí lá dentro fazia eco. Ah, tá. Então Aí é por causa do eco justa. de lá. Aí teve uma vez que eu tava lá na casa de praia do meu primo, não sei o que foi que aconteceu, a gente tava no meio da praia, lá na praia, a gente foi pra praia. Aí, não sei o que foi que ele se irritou, ficou com raiva, voltou pra casa sozinho, deixou eu, minha tia e meu tio lá. Aí quando eu voltei, a gente foi procurar, ele não encontrou, né? Rodou ao caminho da praia, rodou a casa todinha. Aí eu peguei e falei, tá bom, eu vou pegar um pouquinho de água ali, eu quero lavar, eu queria fazer não sei o que, eu acho que era lavar o rosto. Aí quando eu olhei pro poço, ele tava lá no poço. Meu Deus do céu! Aham, ele ficou lá o tempo todinho. Depois da volta, ficou o tempo todinho lá. Ele caiu no poço ou ele ficou no poço tomando Não, ele banho? desceu, ele não desceu, né? Ele ficou por lá, porque, tipo assim, a gente ficava, mas era bem perto da borda. Só que ele ficou baixo o suficiente pra gente não conseguir ver ele. Menino do céu, eita menino danado. Ai, por isso que diz que criança cega um, né? É É, verdade. Eco, Então, olha só, eco. dando continuidade aqui, quando uma onda sonora atinge uma determinada superfície, uma parede, um penhasco, uma pedra, certo? Ela é absorvida ou ela é refletida. Imagine que você dá um grito e as ondas sonoras se choquem com algum obstáculo que reflita bem, como mostra aí na figura 10, que o cara está gritando e você vê uma frente de onda indo e depois essa frente voltando. Se possível, Marcondes, dá uma passada aí na página. Então, o que acontece? Essa onda que vai e que reflete, às vezes ela é absorvida. E aí você não escuta o eco. Mas às vezes ela não é absorvida e ela é totalmente refletida ou refletida em parte. Quando ela é refletida, o que volta, o que a gente escuta de volta é o eco. Tá certo? Só que o que acontece? Tem uma especificação para isso. Ele só vai ser um eco se ele demorar um certo tempo para voltar para os nossos ouvidos.
Porque se não demora, a gente vê como um reforço do que a gente está falando, ou uma reverberação. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. Tem uma distorção, aquela coisa tremida na voz. Mas é o som que ele foi e voltou muito rápido e você não entendeu o que aconteceu direito. Tá? Então, ó, os seres humanos só distinguem o som de outros sons. Eu só distingo que está acontecendo dois sons se ele tiver um intervalo de tempo para isso, como eu falei, que é de 0,1 segundo, um décimo do segundo. Se isso acontece num intervalo menor que isso, eu não entendo que foi dois sons. É como se fosse o mesmo som que eu estou produzindo, porém com alguma interferência. Tá? E o que menos que isso, vamos ouvir dois sons como um único som, ou o segundo som aparece como uma continuação do primeiro, como eu disse, algo que está estranho, alguma coisa que está interferindo no meu som. Agora sabemos que a velocidade do som é em torno de 340 metros por segundo. Você pode calcular a distância mínima que deve existir entre você e um obstáculo para que esse som reflita e aconteça o eco. Como é que você sabe calcular isso? Preste atenção. Se a velocidade é de 340 metros por segundo e o tempo para que aconteça o eco é de 0,1 segundo, a que distância em média eu tenho que estar? Vocês conseguem imaginar isso ou isso aí que eu estou falando é coisa de doido na cabeça de vocês? Eu vou traduzir esse monte de letra e número que tem aí, aqui, ó. Ai. Olha Você só. pode repetir, professora, por favor? Posso. Vou escrever aqui o que eu estou falando, tá? Não sei se vocês conseguem me ver e olhar o que o Marcolino está espelhando. Não vou precisar. Ó, a velocidade do som é de 340 metros por segundo. E para que você escute o eco, você precisa ter um tempo de 0,1 segundo. Então, ele está perguntando a que distância você tem que estar de uma parede, ou de uma pedra, ou de algum obstáculo, para que você escute esse eco, uma distância mínima. A distância pode ser maior, tá? Aí o tempo do eco também vai ser maior, é consequência. Vocês lembram que em algum momento aqui do capítulo eu disse que a velocidade era a distância que você percorreu pelo tempo, lembra disso? Então, o que acontece? Para mim saber a distância que eu tenho que estar, eu tenho que pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. É o que ele coloca aí no livro de vocês. Essa é a distância que em algum você tem que estar, o objeto. A velocidade é essa. 340. O tempo é esse. Multiplicando 340 por 0,1, é a mesma coisa que eu dividir por 10, tá bom? Por causa da carga decimal. Então, a distância mínima que eu tenho que estar é de 34 metros. Mas aí tem uma coisa, tem uma observação que eu faço a vocês, o seguinte. O som vai e volta. 34 metros, ele vai e volta. Vocês conseguem entender isso que eu estou querendo dizer? 34 Então, a metros. distância mínima seria 17 para ele. Exatamente, porque é o quê? É a distância para ele ir e para ele voltar. É 17 vezes 2, né? Ou 34 dividido para duas, porque ele vai e volta. Ele faz o percurso duas vezes. Então, a distância mínima é 17 metros, porque é 17 metros para ir e 17 metros para o som voltar. E ele faz esses 17 metros em 0,1 segundo. Vocês entenderam isso? É o que está escrito aí no livro. Só que aí ele diz, veja como o cálculo pode ser A feito. 10 a 5 minutos para terminar a aula, viu? Já? Tu quer outra aula? Se quiser, a gente vai para a terceira. Os meninos aguentam? Aguenta, Miss. Aguento nada, pelo amor de Aguenta, deixa de conversa que você chegou atrasado. Você não pode falar, não. Você chegou atrasado. A gente vai Exatamente. ter 6 aulas de todo jeito. Rapaz, eu posso. Exatamente. O Marcos é o que menos pode opinar. Me desculpe, Marcos. Nem conheço. Você chegou agora. Marco, você chegou atrasado. Você chegou atrasado porque quis. Então, tá, não A pode gente já vai ter opinar. 6 aulas, deixa ao menos ser mais de física. Eu tô Mas sabendo de a tudo. próxima aula eu não vou pegar toda, não. Certo? Eu só vou terminar a ideia do conteúdo e tem coisas que vocês podem ler depois. Eu só vou pegar o que é Pronto. interessante e importante.
Mesmo link, todo mundo entrando bem rapidinho, viu? Vou só abrir de novo, vou fechar e abrir, viu? Tá certo. Vixe Maria.